Escreva aí no seu caderno essas memórias. Escreva aí no seu caderno essas memórias de uma geração que contemplou. A memória é sobretudo política, se entende por política um jogo de forças que transformam a realidade. Com efeito, a memória é mais um quadro do que um conteúdo. É um significado sempre aberto, um conjunto de estratégias, uma presença que vale menos por aquilo que é do que por aquilo que dela se faz. Pierre Nora. Psicologia Política e Memória, um livro organizado por Aline Reis Calvo Hernandes, Bruna Suruage do Amaral Dantas, Soraya Ansara, Domênico Unguiur, e editado pela Apres no ano de 2020, no formato físico e eletrônico. O livro Psicologia Política e Memória é resultado do trabalho coletivo e da conexão interinstitucional entre os participantes do GT Psicologia Política da ANPEP. O conceito de memória política e o campo teórico-prático têm sido construídos a partir dos fenômenos políticos mundiais ocorridos desde a segunda metade do século XX, o que tem levado a significativa produção de estudos sobre memória, sendo atualmente importante referência à compreensão da cultura política no Brasil e na América Latina. No Brasil, os estudos sobre memória política na psicologia política são relativamente recentes, iniciados nos anos 90, com as discussões sobre as relações entre memória política, consciência política e as lutas de resistência na sociedade brasileira. A memória política é conceito importante à análise da consciência política, da ação coletiva, da mesma forma que a consciência pode ser determinante na construção de memórias políticas. Este livro apresenta uma diversidade de pesquisas em psicologia política, com pesquisadoras e pesquisadores do Brasil, da Colômbia, do Chile e do Peru, que trabalham com a concepção de memória política para analisar distintos fenômenos. Capítulo 1. Memória política, contexto de experiências e gesto metodológico, por Aline Hernandes. Capítulo 2. Articulações entre memória, poder e ideologia. Notas sobre a conjuntura política brasileira, por Bruna Suruage do Amaral Dantas e Soraya Ansara. Capítulo 3. Políticas da memória na Colômbia, entre um passado instituído e instituinte, de Juan Carlos Arboleda Arissa e Gabriel Prócer Bravo. Capítulo 4. Fotografias como dispositivo de memórias na área de proteção ambiental Rota do Sol, Rio Grande do Sul, por Gabriela Vitória de Oliveira, Patrícia Binkowski e Aline Hernandes. Capítulo 5. Arquivos de poder, práticas da memória e a produção de subjetividades, por Flávia Cristina Silveira Lemos, Bruno Jaime Mercedes Lima e Daiane Gaspareto da Silva. Capítulo 6. Memória política da guerrilha como movimento social armado, por Domênico Ur. Capítulo 7. Memória política do abrigo, narrativas de uma infância, por Vinícius Furlan, Aloísio Ferreira de Lima, Pedro Renan Santos de Oliveira. Capítulo 8. Psicologia política e memória dos trabalhadores na Amazônia Sul-Ocidental, por Enoque da Silva Pessoa. Capítulo 9. Memória, ditadura e educação, impactos da ditadura civil-militar no Brasil, por Luiz Eduardo Franção Jardim. E capítulo 10. Violência política e el impacto psicossocial de la Comisión Nacional de la Verdad em Brasil, por Agustín Espinosa e Salvador Sandoval. Ler e estudar sobre políticas de memória é fundamental ao enfrentamento da produção de esquecimentos. Adquira já o seu livro junto à Apres ou junto aos autores. Um grande abraço e boa leitura. Escreva aí a moda de 71. Fita no cabelo, filho nas costas, pé na estrada. Na Holanda, na Turquia, Londres, Bahia ou em Seara. Na Holanda, na Turquia, Londres, Bahia ou Encruzilhada. Escreva aí que tentamos morar juntos.